Queridos, exatamente 2018 anos atrás, Jesus estava pisando nessa terra em forma de homem, assim como eu, como você. E durante os seus 33 anos que ele passou aqui na terra, as pessoas tinham muita dificuldade de entender, de perceber, de compreender o poder que ele tinha para a salvação. Mas as pessoas não tinham dúvida do que ele era capaz de fazer. Aquilo que ele fazia, ele atraía multidões, porque era a cura. E como naquela época, como os dias de hoje, não é diferente. O povo anda desesperadamente à procura da cura de Jesus. Mas às vezes, querido, não se compromete com a salvação. Naquela época o povo realmente tinha essa dificuldade de entender Jesus como Salvador, mas eles entendiam Jesus, aquele que curava, aquele que transformava a vida de pessoas. E talvez o povo hoje não seja diferente. Com certeza o povo, a multidão de hoje não tem sido diferente. Tem realmente procurado a necessidade da cura para saciar um desejo do nosso coração, da nossa alma, do nosso físico, do nosso espírito, porque o povo hoje realmente está muito carente, necessitado, depressivo, porque a vida que nós vivemos hoje é uma vida moderna, se é que podemos chamar isso de moderno. Então há um desespero no ser humano hoje, e ele continua a busca dessa cura insaciável, mas não querem se comprometer com a salvação. E o que é a salvação? A palavra de Deus diz que o dia que nós tivemos aquele encontro com Cristo, Ele nos convida a desenvolver a nossa salvação. Ele faz um convite para mim e para você. No dia que nós tivemos um encontro com Ele, Ele nos convida: filho, agora desenvolva a sua salvação. Mas o que é então desenvolver a salvação? O desenvolvimento nosso, da nossa salvação, não é naquilo que eu aprendo, e muito menos naquilo que eu exerço, aquilo que eu faço, mas é naquilo que eu sou em Cristo Jesus. Mas talvez você me pergunta: pastor, mas quem que eu sou em Cristo Jesus? Às vezes eu desenvolvo os talentos que são realmente ferramentas para a gente expandir o reino de Deus. Os talentos são necessários, mas eu quero te dizer que não são nos talentos, não é naquilo que às vezes eu faço com excelência, muito bem feito, não é aquilo que eu sei fazer, e nem aquilo que eu aprendi ao longo da minha vida, mas é tudo aquilo que nós somos em Cristo Jesus. E aí, você não precisa abrir, eu vou ler 2 versículos aqui para você entender quem você é em Cristo Jesus e quem eu sou em Cristo Jesus. No livro de Isaías, no capítulo 43, no verso 25, diz: Eu sou mesmo, sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados eu não me lembro mais. Você está me entendendo, amados? O quanto nós somos importantes para Cristo? Você sabe agora quem que você é em Cristo Jesus? Sabe o que Cristo significa na nossa vida? Então não são nas habilidades que às vezes tem tirado a minha sensibilidade de entendimento de saber quem eu sou em Cristo Jesus. As nossas habilidades talvez tenham tirado o foco, porque Satanás às vezes, se tem uma coisa que é complicada, meu querido, é o elogio. Outro dia eu estava conversando com o irmão lá da nossa igreja, e ele me falou que os elogios estavam atrapalhando demais a vida dele. Eu falei: irmão, então presta atenção, as mesmas pessoas que te elogiam hoje são as que vão te criticar amanhã. Então, amados, elogio e crítica são o mesmo efeito na nossa vida. Não pode produzir algo diferente daquilo que nós somos em Cristo Jesus.
Mas aí você pode dizer: ah, pastor, mas está lá no Velho Testamento. Aí eu quero te dizer então, no livro de Hebreus, capítulo 13, verso 8, diz Jesus dizendo: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, queridos, se você tinha alguma dúvida de quem você é em Cristo Jesus, você é aquele que Ele apagou as suas transgressões, Ele perdoou os seus pecados e não lembra mais. Se isso ainda tem sido um empecilho na sua vida, porque o nosso inimigo, Satanás, ele tem trazido na sua mente, assim como ele tenta trazer na minha mente, que realmente eu ainda não valo nada, que os meus pecados, tudo aquilo que eu cometi e que nós cometemos até nos dias de hoje, vai me separar do amor de Cristo. Não vai. Porque se você crê, se você já entregou a sua vida para Cristo, se você já entregou a sua vida definitivamente para Ele, então você é esse aqui, ó. Ele não lembra, ele já apagou. Ele pegou uma borracha e foi lá e apagou, e ele não lembra e já perdoou os seus pecados, que ele nem lembra também. E aí ele confirma então, lá no livro de Hebreus, no capítulo 13, no verso 8, que Jesus Cristo, Ele era aquele que já pagou nas transgressões, e que Ele é hoje, Ele continua pagando. Que talvez você chegou aqui nessa noite, você ainda não conhece esse Jesus da história, e Ele te convida então, que Ele quer apagar as suas transgressões, Ele não quer lembrar mais dos seus pecados, porque se amanhã existir, Ele vai continuar fazendo, Ele vai continuar apagando, Ele não vai lembrar mais do seu passado. Então, se Jesus é esse que já perdoou o meu pecado, Ele não lembra mais, Ele foi, Ele é e será, então Ele é dono do tempo, Ele é dono da cura, e Ele é dono da salvação. Concorda comigo? Então, se Ele é dono do tempo, se Ele é dono da cura, se Ele é dono da salvação, eu escolhi um texto que fala a respeito dessas três coisas e alguns elementos que nós vamos estar compartilhando aqui. Eu convido você a abrir a sua Bíblia então lá no livro de Marcos, capítulo 5, a partir do verso 24. Talvez seja um dos textos mais pregados nos púlpitos das igrejas, mas talvez de forma diferente, que você possa entender de uma maneira diferente nessa noite. Livro de Marcos, capítulo 5, a partir do verso 24. Amém, queridos? Então diz assim o texto: Jesus foi com ele, uma grande multidão o seguia e o comprimia. Estava ali certa mulher que havia 12 anos que vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecerá de muito sob o cuidado de vários médicos, e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, só piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e o tocou em seu manto, porque ela pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam então os discípulos, Vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda pergunta: quem tocou em mim? Jesus, você deve ser realmente um grande comediante, porque no meio dessa multidão aqui você não percebe que está todo mundo tocando em você? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo
o que lhe tinha acontecido, aproximou, prostou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele disse: filha, a tua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Queridos, realmente o texto ele dispensa até comentário, né? É um texto altamente explicativo. Mas tem alguns elementos nesse texto aqui que eu achei muito importante e muito adequado aos dias que nós vivemos. Primeira coisa que eu quero falar nesse texto, então: havia uma mulher com uma certa enfermidade, com fluxo de sangue. Essa mulher, então, ela percorreu toda a medicina, todos os médicos, todos os seus bens, todas as suas reservas, todo o seu capital, ela investiu na procura dessa cura. E às vezes nós, nos dias atuais hoje, nós também temos estado assim. Nós somos submetidos às vezes de alguma enfermidade, que eu quero te dizer para você que médico talvez não vá curar. Mas não significa que nós devemos parar e não buscar a ciência. Nós precisamos sim pesquisar em todas as coisas. E precisamos ter fé, porque os médicos também é fruto da sabedoria humana, que é de Deus, que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então essa mulher estava realmente enferma. E a segunda coisa que eu entendo nesse texto, que naquela época, esse tipo de sofrimento, de sangramento, as pessoas eram discriminadas nas sociedades. Elas não podiam viver em sociedades. Elas tinham que viver à margem da sociedade. Elas não poderiam frequentar os templos, as sinagogas. Eram totalmente discriminadas da sociedade, porque eram consideradas impuras. Querido, quantas das vezes nós temos, às vezes, indignado com algumas pessoas? Quantas das vezes nós temos julgado pessoas? Essas pessoas servem, essas não servem. Quantas vezes nós temos rotulado as pessoas? Quantas vezes nós temos realmente distanciado pessoas que talvez poderiam se transformar em coisas melhores? Quando eu vejo a comunidade aqui, a Paloma, eu vejo o trabalho deles lá, tanto que é lindo aquele trabalho, que é um trabalho que a igreja tem aqui, que dá alimento para aquelas pessoas, os andarilhos. São pessoas que estão à margem da sociedade, queridos. Você sabe por quê isso aqui tem dado certo? É porque tem feito aquilo que é realmente o reino de Deus. Tem feito, a igreja aqui tem sido realmente aquilo que a Bíblia diz, que Jesus diz que nós devemos ser: amar o nosso próximo como a nós mesmos, sem rótulo. Para nós, todos são iguais. Todos têm os mesmos direitos. E todas as pessoas estão na mesma condição que nós. Talvez umas estejam mais escravizadas. Talvez algumas estejam realmente tão distante que não quer envolvimento com a igreja. Mas eu quero te dizer, o seu abraço, o meu abraço, o amor que nós temos com as pessoas, isso vai mudar. Tem mudado esse bairro, tem mudado essa cidade. Então, queridos, a discriminação foi algo realmente que machucou demais aquela mulher. E segundo e terceiro, a multidão. A multidão que cercava Jesus ali então, impedia que aquela mulher então percorresse até onde Jesus estava. E quem era essa multidão? Quem era aquele povo? Eram os famosos prosélitos. Quem já ouviu falar nessas palavras? Eram os famosos prosélitos, os religiosos, as pessoas que conheciam a palavra de Deus. São as pessoas que sabiam de cor a palavra de Deus e toda lei que era estabelecido naquela época. Eram as pessoas então religiosas.
E essas pessoas, mesmo tendo todo o conhecimento, mas elas não tinham entendimento, elas não tinham o discernimento de discernir que Jesus, ele não veio para ser protegido. Jesus, ele veio para salvar. Aquela multidão não entendia que Jesus tinha vindo para salvar. Aquela multidão via Jesus como eles tinham que proteger Jesus da multidão, tinha que afastar o povo da multidão. Então, querido, essas três coisas separavam aquela mulher. E hoje tem sido diferente? Hoje a multidão são quem? São os crentes, os evangélicos, que é chique, né, falar, né? Eu sou evangélico. A gente vê essa multidão correndo. Ah, Jesus está lá na igreja fulano de tal. Aí você vê uma multidão correndo para lá. Não, Jesus não está lá não. Jesus está lá na igreja do Beltrano, porque lá que tem poder. Lá é que tem poder. O poder Deus está curando é lá. Aí você vê aquela multidão correndo novamente. Sabe, um povo que não discerniu o reino de Deus. Deus te chamou aqui, te plantou aqui, te colocou aqui, porque Ele quer te usar aqui. Seja realmente uma raiz fundamentada nesse lugar. Seja aquele realmente que vai somar com a direção dessa igreja, para que todo bairro seja conhecido, para que todo bairro seja evangelizado. Essa multidão somos nós. E aí eu estava me lembrando, há uns 5 anos atrás, nós tivemos uma reunião lá em Goiânia. Eu fui com o pastor, e o nosso presidente, o pastor Paulo Júnior, ele contou uma história para nós que eu achei muito interessante. Ele disse que quando ele começou a ir para o Reino Unido, para o exterior, para pregar o evangelho, a primeira coisa, quando ele chegou lá, a primeira coisa que as pessoas perguntavam para ele: quantos membros tem a sua igreja? Quantas pessoas você pastoreia? Se eles dissessem que fosse menos de 1000, as pessoas não paravam para ouvir o que ele tinha para dizer. Mas como ele é um cara sábio, inteligente, ele falava: a minha igreja tem 40 milhões de pessoas, que era realmente o que existia nas estatísticas, né? A minha igreja tem 40 milhões de pessoas. E então, através da sabedoria, do entendimento dele, ele foi quebrando os paradigmas e abrindo caminho naquele lugar. Multidão, queridos. E às vezes nós realmente estamos como essa multidão, impedindo que as pessoas se acheguem até Jesus. Talvez nós tenhamos sido impedimento na vida das pessoas, e nós precisamos de orar para Deus. Não é primeiramente nem orar, é vigiar, discernir, pedir a Deus que dá para nós discernimento, como nós podemos ser bênção na vida das pessoas. E essa mulher, ela tem 3 passos que é fundamental para ela alcançar o objetivo. Primeiramente, a fé. A fé, ela é o elemento fundamental na nossa vida. Sem fé, nós não iremos lugar nenhum. Se nós não tivermos fé, nós não vamos caminhar muito tempo. Nós vamos ser mais um na multidão, não um na multidão. O que Deus está chamando hoje, o que Deus tem realmente chamado, é um no meio da multidão para fazer a diferença. E vocês percebem, que vocês vão perceber que no final aqui, o quanto esse um fez diferença no meio dessa multidão. Então o que Jesus está convidando você e eu nessa noite, para que nós sejamos um na multidão, não apenas mais um na multidão, porque mais um na multidão, nós vamos ser mais um que vai dificultar que a palavra de Deus se estenda por essa cidade. Que nós sejamos então um na multidão, mas com a motivação certa, com a motivação correta, e sem achar que nós sabemos fazer, porque quem nos capacita é o próprio Jesus. É Ele que nos capacita, Ele que nos dá a direção, Ele que nos dá revelação, para que a gente possa percorrer, andar segundo os propósitos de Deus. No livro de
de Hebreus, capítulo 11, no verso 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer. Quem dele se aproxima precisa crer, precisa acreditar. Você não pode ter dúvida. A dúvida, ela não pode ser um elemento que tira o meu foco. Nós temos que crer, mesmo quando está tudo contrário, mesmo quando tudo está difícil, está acontecendo totalmente o oposto daquilo que eu gostaria que fosse, mas nós precisamos de crer, porque nós precisamos de permanecer, que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. É Ele que dá a recompensa para aqueles que buscam, é Ele que capacita aquele que busca, é Ele que enche aquele que se esvazia. Então cada dia mais, amados, nós devemos se esvaziar de nós, cada dia mais esvazia de si mesmo, dos meus achismos, daquilo que eu penso, daquilo que eu acho. Não, amados, o que Deus diz quem nós somos? Acredite nisso. Ele não está aqui mentindo para vocês, não. Ele está dizendo para vocês: acorda, acorda, filho amado, eu quero usar vocês muito mais. O que eu tenho para vocês é muito mais que vocês possam pensar ou imaginar, porque no coração de vocês não passou, na mente não passou, e os olhos de vocês ainda não viram o que eu tenho para essa nação, o que eu tenho para aqueles que é justo, para aqueles que crê, para aqueles que não duvide do que eu vou fazer. Segunda coisa que aquela mulher fez com excelência foi orar e perseverar. 12 anos ela se ficou à margem da sociedade, discriminada por um povo. 12 anos com aquele fluxo de sangue. No livro de Tiago, no capítulo 5, a partir do verso 15, diz: a oração feita com fé curará o doente, e o Senhor levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros para serem curados. E a oração de um justo é poderosa e eficaz. Então, queridos, eu não estou dizendo para você sair contando a sua vida para todo mundo, mas no meio do que você convive, você tem pessoas da sua confiança, em que você pode se reunir, em que você pode se abraçar, que você possa confessar aquilo que ainda tem te atrapalhado a andar em Cristo Jesus. Mas não saia compartilhando para todo mundo. Não, amados, procura aquelas pessoas, aquele homem, aquela mulher de Deus. Eu sei que aqui tem vários. Senta com essas pessoas. Pastor, eu não estou vivendo. Pastor, tá difícil. Eu não estou caminhando. Meu ministério não está fluindo. Por que será que o meu ministério não está fluindo? Eu quero dizer para vocês, e nós temos, graças a Deus, eu tenho pastor Lúcio, pastor Denis, pastor Protásio, né? Pastor Fernando, e especificamente eu, pastor Lúcio e o pastor Denis, que a gente tem um vínculo mais forte, porque todo mês nós estamos juntos. Então, amados, nós não temos crise de realmente nos abrir, nos contar aquilo que nos aflige, aquilo que realmente às vezes impede. Então são pessoas da nossa confiança também, que a gente tem liberdade em compartilhar das dificuldades que nós temos, sabe, para não deixar essas coisas atrapalhar o ministério. Sabe por que as coisas vão dando certo? Não é porque nós sabemos fazer, não, né, pastor? Não é porque nós sabemos fazer, não. É porque justamente nós sabemos que nós não sabemos fazer. E nós dependemos de Deus. Nós vivemos na dependência de Deus. Então, amados, abre seu coração. Não deixa o inimigo te travar, não. Porque tem muita gente doente no nosso meio, sofrendo, com medo de abrir o seu coração. Porque às vezes foi tão decepcionado, às vezes foram tão criticadas,
que hoje elas se fecham no mundo delas, que não, aqui ninguém entra mais. E às vezes você está aí sofrendo. Às vezes tem 10 anos, 12 anos, 15 anos, 20 anos, que você está sofrendo. Então nessa noite, Jesus quer te libertar. Jesus quer trazer para você, assim como trouxe para essa mulher, libertação, cura, salvação, entendimento, revelação. É tudo isso que nós precisamos para a nossa caminhada com fé. Para a caminhada, enquanto Deus permitir que nós estivemos aqui na terra, para que nós sejamos essa pessoa que vai propagar as boas novas. E ela também, ela confiava, ela tinha sabedoria, ela tinha entendimento, porque como ela estava sozinha no meio da multidão, e ela via Jesus como aquele que, se ela tocasse, ela ia ser curada. Ela tinha certeza disso. E lá no livro de Provérbios, capítulo 3, a partir do 5, diz: procura obter sabedoria e entendimento. Não se esqueças das minhas palavras, nem delas se afastem. Nem delas se afastem. Não abandone a sabedoria, e ela o protegerá. A sabedoria de Deus, o entendimento de Deus te protege. Sabe, queridos, Deus tem dado tanto livramento para nós, que nós não temos dimensão. Outro dia alguém me parou e me falou algo profundo. O pastor, o senhor tem noção de tanto livramento que Deus já te deu? Eu não tinha parado para pensar isso. Sabe por quê, meu queridos? Porque essa guerra ela é espiritual. Essa guerra não é visível. Às vezes nós ficamos brigando com o nosso próximo. Às vezes nós queremos ser maior do que o nosso próximo. Às vezes tem gente que sobe, aqui não tem esse caso, mas lá no centro a gente briga muito com isso aqui, ó, esse púlpito. Isso aqui é um lugar de bênção, mas tem sido lugar de maldição para algumas pessoas. Tem sido lugar onde pessoas têm caído. Sabe por quê, amados? Porque não tem ninguém mais que serve para pregar para mim. Porque hoje eu sei tudo. Sabe, querido? Isso é muito perigoso. Não deixa isso entrar no seu coração, não. Aqui, se subir aqui uma criança, se está falando do amor de Deus, creia. Não é quem sobe aqui, é quem fala desse amor. Você precisa de ver na nossa vida, e isso que nós estamos falando, porque um dia nós entendemos que nós não somos capacitados para estar aqui. Eu sempre falo isso muito para o pastor Lúcio, pastor Denis. Eu não me sinto capacitado para estar aqui, porque eu acho que eu sou mais pecador do que todos aqui. E eu luto contra isso. Eu tenho vencido algumas batalhas, outras ainda não, mas eu tenho tentado. Sabe, amado, o púlpito não é lugar de show. Isso aqui não é lugar de alguém sobe aqui e faz um show bonito, aí as pessoas choram, se emocionam, mas amanhã como é que ficou a sua vida? O que mudou na sua vida? É preferível você sair daqui hoje chorando, mas impactuado com a palavra de Deus, do que você sair rindo, sorridente, dizendo: nossa, mas aquele pastor falou bonito, hein? Nossa, que mensagem. Sabe, amados, porque o que muda não é o que é belo. Lógico, nós não temos crise com isso, né? Não temos crise com isso. Mas, amado, é a essência. É a essência, é a revelação de Deus que muda seu entendimento. Você está entendendo o que eu estou falando? Que você sai daqui hoje convicto: nossa, Deus, realmente eu estou no caminho certo. Deus, realmente o caminho que o Senhor me mostrou é esse mesmo, é o da verdade. Que eu tenho que persistir. Eu tenho que persistir nele. Eu não posso sair desse caminho, que é esse caminho que vai me levar para a vida eterna. Porque o que Deus tem para mim e para você não é aqui nessa terra, não é nesse plano visível, é no plano que ainda não vemos, mas cremos. Não vemos, mas cremos. Amém? E eu quero finalizar voltando um pouquinho no texto aí.
Essa é a parte do texto que mais me emociona. É a parte assim que realmente muda toda a nossa trajetória, que transforma a nossa vida. Está no verso 33, que ele diz assim, no verso 33, cadê você? Diz assim então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Sabe, amados, ela acabava de ser curada não só fisicamente, mas ela acabava de ser curada espiritualmente, ela acabava de ser curada nas suas emoções, os seus sentimentos, todos esses 12 anos de discriminação. Então naquela hora ali, para-se a multidão. A multidão, uma pessoa só, no meio da multidão, ela faz toda a diferença. É uma fagulhazinha. Esse dia, até falando de fagulha, outro dia estava conversando com o irmão lá da igreja, pegou fogo num canavial ali, a máquina colhendo a cana, e bateu numa pedra, houve uma fagulha, que houve um princípio de incêndio, quando ele percebeu, queimou o canavial todo. Então, é só de uma fagulha que precisa, é só dessa fagulha que Deus precisa para a sua vida. É só essa fagulhinha, pequenininha mesmo, para a gente fazer diferença no meio dessa multidão. E sabe que dia que isso vai acontecer? O dia realmente que eu tiver esse entendimento, que eu sou essa pessoa que Deus procura. Porque Deus não está procurando quem é, Deus está procurando quem deixa Ele ser. Amém, querido? Que você toma essa palavra revelada no seu coração, que Deus possa multiplicar na sua vida todo esse entendimento, toda essa sabedoria de Deus, que ela possa ser revelada na sua mente, e que você leve isso para a sua vida, o resto da sua vida, enquanto você viver, você possa carregar que você é importante sim, que Jesus, ele já riscou lá, ó. Sabe aquele pecado? Você fala, nossa, tem coragem de contar para ninguém? Ele foi lá nessa noite e riscou. Ele não lembra mais. E se o inimigo começar a trazer isso para sua mente novamente, você fala, mentira, eu te rejeito em nome de Jesus, porque o meu Jesus, ele já pagou, e ele não lembra mais. Amém, queridos? Fica de pé.